Tem momentos na nossa vida em que as coisas parecem sair fora de controle. As ameaças são reais, o medo é palpável e a insegurança bate à porta. Nessas horas, muitas pessoas ficam esperando por um milagre espetacular. Uma voz do céu, um anjo com uma espada flamejante ou uma intervenção divina que mude tudo de forma sobrenatural. Mas Deus, em sua sabedoria, também age por caminhos simples e até surpreendentes. Às vezes, o milagre chega na sua vida em forma de uma pessoa, sabia? Alguém que Deus coloca em nossa trajetória com a missão de nos proteger, nos orientar e nos levar ao propósito que Ele mesmo preparou. Hoje eu quero refletir junto com você sobre a história do nascimento de Moisés e perceber como o cuidado de Deus se manifesta de maneira prática, usando pessoas como a mãe e a irmã de Moisés, e até mesmo a filha de Faraó, para preservar uma vida que estava destinada a grandes propósitos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que alegria ter você aqui. Eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essas ações são muito importantes. Através do seu joinha, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado a Deus todos os dias, que têm buscado um relacionamento mais profundo com Deus. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser expressar a sua gratidão pelo trabalho que nós fazemos aqui nas redes sociais, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 2 do livro de Êxodo começa com um cenário bastante sombrio. O povo de Israel, escravizado no Egito, estava se multiplicando rapidamente. E isso acabou despertando medo no coração de Faraó. Por isso, ele ordenou que todo menino hebreu recém-nascido fosse morto. E em meio a esse decreto de morte, nasce então Moisés. Seu nome ainda não havia sido dado, mas a mãe dele percebeu algo especial naquele menino. Em Êxodo 2, versículo 2, a Bíblia diz que ela viu que Moisés era formoso. Mas além da beleza física, havia algo no espírito daquela mãe que a fazia crer que Deus tinha um plano para aquele menino. Eu vou ler aqui Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao 3. Diz assim o texto: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses.
Mas chegou o momento em que não era mais possível mantê-lo ali dentro de casa. É nesse ponto, irmãos, que o cuidado de Deus se revela de uma forma maravilhosa, ainda que não seja de maneira sobrenatural. A mãe de Moisés preparou um cesto de junco, cobriu ele com betume e piche para que não entrasse água e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Isso pode até parecer, assim, uma atitude desesperada, mas também é um ato de fé e estratégia. Ela confiava que Deus faria algo. E aqui entra em cena uma das figuras mais importantes e muitas vezes esquecidas dessa história. Miriam, a irmã de Moisés. Miriam fica ali vigiando à distância, cuidando do irmão. Ela não tem, assim, uma revelação divina, nem recebe ordens de um anjo. Ela apenas age por amor, por vigilância e por coragem. Quantos de nós já fomos cuidados por pessoas assim, não é verdade? Pai, mãe, irmãos, amigos, líderes espirituais ou até mesmo estranhos que foram colocados por Deus no nosso caminho no momento certo. Olha só, no final dessa mensagem eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus está cuidando de mim. Coloque essa frase aqui junto com o seu pedido de oração. Deus está cuidando de mim. Amém? A filha de Faraó desce ao rio Nilo para se banhar e encontra o cesto ali, boiando. Quando ela abre o cesto, vê o bebê chorando. Irmãos, eu quero que você tente imaginar essa cena. Movida de compaixão, ela reconhece que é um menino hebreu. E aqui nós vemos novamente o agir de Deus através de uma pessoa. A compaixão da filha de Faraó é o canal pelo qual Deus preserva a vida de Moisés, mesmo dentro da casa do próprio inimigo. Deus poderia ter aberto o mar, enviado uma carruagem de fogo ou feito aquele bebê flutuar até um anjo. Mas não, ele usou uma mulher pagã, filha do rei que havia decretado a morte de milhares de meninos como Moisés, para proteger e criar aquele que mais tarde libertaria Israel da escravidão. E é aqui, nesse momento, que Miriam é usada por Deus, mesmo sem saber que estava sendo usada por ele. Ela se aproxima da filha de Faraó e, com sabedoria e ousadia, faz a seguinte pergunta: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino para você? A filha de Faraó concorda e Miriam corre então e chama sua mãe, que era na verdade a própria mãe do bebê. Olha só que milagre discreto, mas poderoso. A mãe, que havia deixado o filho no rio Nilo por não ter como protegê-lo, agora o recebe de volta em seus braços. Só que agora com a missão de amamentá-lo. E olha que tremendo, irmãos, ela ainda é paga para fazer isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero que você entenda uma coisa. Deus está no controle de tudo. Ele move as peças com precisão cirúrgica. Ele continua usando pessoas simples para realizar propósitos eternos. Quando o menino cresce, ele é levado à filha de Faraó e passa a ser chamado de Moisés, que significa tirado das águas. Desde o seu nome até sua formação, tudo apontava para um chamado específico: libertar o povo de Deus da escravidão que ele se encontrava no Egito. A história de Moisés nos mostra que Deus cuida da gente desde o ventre. Ele nos separa, nos guarda
e muitas vezes usa pessoas comuns para nos direcionar ao nosso propósito. A irmã de Moisés, Miriam, é um exemplo de como um simples gesto de cuidado pode participar do plano eterno de Deus. Mais tarde, ela mesma seria profetisa e líder entre as mulheres de Israel. Quantas vezes, irmãos, você esperou um milagre, mas Deus enviou uma pessoa? Talvez tenha sido um conselho de um irmão mais velho, uma ligação de alguém que você nem estava esperando, uma mensagem como essa aqui que você está ouvindo, que chegou até você, enviada por alguém que te ama, uma oportunidade que surgiu do nada, no meio do caos, quando você nem estava esperando. Você precisa reconhecer que Deus ainda age por meio de pessoas. Provérbios 19, verso 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não despreze os pequenos gestos. Saiba que Deus continua agindo. E muitas vezes o milagre está nos braços de quem caminha ao seu lado. Receba essa palavra no seu coração, pela fé. E quem sabe, você pode hoje ser o milagre na vida de alguém. Talvez você não tenha nesse momento recursos, dinheiro, mas você tem fé, você tem a sua fé, você tem a sua oração, você tem a sua sabedoria. Sabe, irmãos, muitas vezes uma mensagem, um conselho, uma ligação muda o dia de alguém e muda o destino de alguém também. Você pode e deve sim buscar milagres de Deus para a sua vida, mas também se disponha para que Ele te use como instrumento de milagre. Assim como o Senhor usou Miriam, Ele também pode e quer usar a sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seja você o milagre na vida dessa pessoa. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando ao Senhor, você pode descrever ela aqui, ou se você não quiser detalhar, coloque apenas a área da sua vida que precisa de um toque do Senhor, de milagre, de restauração ou de cura. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, mesmo em tempos de ameaças, de incerteza e de medo. Obrigado por nos mostrar, através da história de Moisés, que Tu és um Deus que prepara cada detalhe das nossas vidas. Um Deus que usa pessoas simples, como a mãe e a irmã de Moisés, para guardar uma vida preciosa. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar os canais humanos que o Senhor tem usado em nosso favor. Dá-nos sabedoria para reconhecer os Teus cuidados, mesmo quando eles não vêm por meios de milagres sobrenaturais, mas através de mãos amigas, conselhos sábios e portas abertas no meio do caos. Fortalece, meu Deus, o coração daqueles que hoje esperam por um milagre. Que eles não se frustrem por não verem sinais espetaculares, mas que possam perceber o Teu cuidado nos pequenos detalhes da sua vida. Usa-nos também, Pai, como instrumentos do Teu amor, assim como o Senhor usou a vida de Miriam, a filha de Faraó, a mãe de Moisés e tantas outras pessoas que, mesmo sem perceberem, fizeram parte de algo eterno. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero orar por todas as pessoas que estão sendo, por algum motivo, perseguidas, ameaçadas ou injustiçadas. Que o Senhor
as esconda debaixo das tuas asas. Assim como o Senhor escondeu Moisés nas águas do rio Nilo, e que elas sejam preservadas até que o teu propósito se cumpra. Que o Senhor contemple nesse momento, Pai, cada pedido de oração mencionado aqui, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Contempla essa mãe que tem clamado pela sua família, esse pai que tem orado por seus filhos, essa pessoa que tem buscado por uma porta aberta de emprego. Ó Deus, não deixe que nada falte nessa casa. Conceda a tua provisão. Tu és o Deus que pode operar milagres. Tu és o Deus que pode nos sustentar, mesmo em meio aos desertos. Que o Senhor traga restauração sobre essa família, sobre esse casamento. Faça com que esse casal se entenda e que essa família não seja destruída. A tua palavra diz que aqueles que obedecerem ao Senhor serão como pessoas que construíram as suas casas sobre a rocha, firmadas na rocha. E mesmo diante das tempestades, dos ventos, das adversidades, elas não cairão, elas permanecerão firmes. Nós oramos porque cremos no teu poder de cura, de restauração, de provisão e de sustento. E é por isso que nós clamamos a ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de terminar, eu quero dar 2 recados muito importantes. E eu peço que você não saia agora, fique aqui e ouça esses recados que fazem parte do trabalho que nós fazemos aqui no Minuto com Deus. O primeiro recado: ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais. Casamento firmado na rocha, consolidando o amor. Vai acontecer em agosto de 2025, aqui em Belo Horizonte. Vai ser um tempo de renovação, um tempo de aprendizado e de conexão profunda com Deus e com seu cônjuge. Se você deseja fortalecer ou restaurar o seu relacionamento, venha participar desse encontro. Você vai viver dias inesquecíveis. Amém? E o seu casamento nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus. Segundo recado: em outubro de 2026, nós vamos realizar a nossa tão sonhada caravana Paris-Israel, através da agência Aleph Turismo. Nós vamos caminhar pelas ruas onde Jesus andou, visitar lugares mencionados na Bíblia, lugares carregados de história. Será um tempo assim incrível, maravilhoso em Israel, e ainda conhecer a cidade de Paris, a cidade turística mais visitada do mundo. Uma viagem espiritual, cultural e transformadora. Já pensou em viver essa experiência junto comigo, junto com a minha esposa e junto com outras pessoas? Então, essa é a sua oportunidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os números de WhatsApp para que você faça contato e garanta já a sua vaga. Não demore, porque as vagas são limitadas. Amém? Essa palavra falou com você? Deus falou ao seu coração? Então não guarde ela apenas para você. Seja um milagre na vida de alguém. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder transformador, irmãos. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.